Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula eu irei resolver esses dois casos do item F, que são dois casos de MMC, e para não prolongar demais o vídeo, deixarei o caso de MDC para outra videoaula, pois eu estou definindo bem direitinho tudo o que estou fazendo na resolução desses itens, que é para englobar também aqueles que têm bastante dificuldades. Em videoaulas anteriores eu resolvi o item E e o item D, e ainda em outra videoaula anterior resolvi os itens A, B e C. Beleza? Roda a vinheta e vamos para a resolução. Bom pessoal, para saber o que é o mínimo múltiplo comum, né, o MMC, primeiro devemos saber o que é um múltiplo de um número inteiro. Então, o múltiplo de um número inteiro é o seguinte: considere dois números quaisquer, A e C inteiros. Dizemos que C é um múltiplo de A se e somente se existir B inteiro qualquer, né, tal que quando eu multiplicar A por B, isso aqui me dará C. Então, C é um múltiplo de A, se existir esse B aqui, beleza? Que quando eu multiplicar por A, dê C. Por exemplo, pessoal, 10 é múltiplo de 10, pois existe o número 1, tal que quando eu multiplicar 10 vezes 1, isso é 10. Aí 20 é múltiplo de 10 também, pois existe o número 2, tal que 10 vezes 2 igual a 20. 30 é múltiplo de 10, pois existe o número 3, tal que 10 vezes 3 igual a 30. Número negativo também, múltiplo de 10, vamos pensar aqui. Menos 10 é múltiplo de 10, pois existe o número menos 1, tal que 10 vezes menos 1 igual a menos 10. E 0 também é múltiplo de 10, pois se eu pegar 10 aqui, existe o número 0, tal que 10 vezes 0 igual a 0, beleza? Agora um contra-exemplo de um número que não é múltiplo de 10, pessoal. Por exemplo, 15 ele não é múltiplo de 10, beleza? Pois supondo que 15 é múltiplo de 10, então, pessoal, existe um número qualquer inteiro, eu estou chamando ele de C aqui, tal que quando eu multiplicar C por 10, 10 por C, isso aqui dá igual a 15. Só que aí C poderia ser escrito como 15 sobre 10, beleza? Eu isolo a minha incógnitazinha e o 10 passa dividindo. E aqui eu posso simplificar por 5 em cima e baixo. E aí 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. E aí resulta em 3 sobre 2, que é igual ainda a 1,5. Mas 1,5 é um número inteiro. Para 15 ser múltiplo de 10, deveria existir um número inteiro, tal que quando eu multiplicasse por 10, desse 15. Mas 1,5 é um número racional, pessoal, ele não é inteiro. Então a gente teria aqui uma contradição, beleza? Pois C não seria inteiro. Portanto, 15 não é um múltiplo de 10. Um fato interessante, pessoal, é que 0 é múltiplo de qualquer número inteiro. Por exemplo, se eu pegar A aqui, representando qualquer número inteiro. A sendo um número inteiro qualquer. Daí, pessoal, a gente sabe que 0 vezes qualquer número é 0, né? A vezes 0 igual a 0. Então, por isso que 0 é múltiplo de qualquer número, pessoal. Agora, pessoal, explicando melhor isso aqui, de que 0 é múltiplo de qualquer número inteiro, eu fixei o 0 aqui na segunda coluna e aqui na primeira coluna eu fixei os números inteiros, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos infinito. 1, 2, 3, até mais infinito. E tem o próprio 0, né? Que ele não é negativo, nem é positivo, ele é neutro, né? Mas ele é inteiro. Aí percebam que menos 1 vezes 0, 0. Então 0 é múltiplo de menos 1. Menos 2 vezes 0, 0. Então 0 é múltiplo de menos 2 e assim por diante até menos infinito. Aí aqui 1 vezes 0, 0. Então 0 é múltiplo de 1. 2 vezes 0, 0. Então 0 é múltiplo de 2 e assim por diante até mais infinito. E o próprio 0 também, né? 0 vezes 0, 0. Portanto, pessoal,
0 é múltiplo de qualquer número inteiro, beleza? Ainda sobre múltiplos de um número, pessoal, para a gente encontrar todos os múltiplos de um número A qualquer, né, com A sendo um número inteiro, basta a gente multiplicar A por todos os números inteiros, beleza? E, por exemplo, quem seria todos os múltiplos de 1? Então aqui eu fixei 1 na primeira coluna e fixei todos os números inteiros na segunda coluna. Poderia fixar os números inteiros na primeira e o número 1 na segunda. Outro dos fatores não ter o produto, tanto faz. E aí percebam que menos 1 vezes 1, menos 1, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 3 vezes 1, menos 3, 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. E 0 vezes 1, 0, né? Aí a gente tem que menos 3 é múltiplo de 1, menos 2 é múltiplo de 1, menos 1 é múltiplo de 1, 0 é múltiplo de 1, 1 é múltiplo de 1, 2 é múltiplo de 1, 3 é múltiplo de 1, e isso até menos infinito e até mais infinito, beleza? Daí, essa terceira coluna aqui é formada por todos os números que são múltiplos de 1. E um detalhezinho é que essa terceira coluna, ela forma de menos infinito até mais infinito, ela forma todos os números inteiros, beleza? Então, todos os números inteiros são múltiplos de 1. Agora, um outro exemplozinho para fixar ainda mais. Quem seriam todos os múltiplos de 2, né? A gente tem aqui 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes menos 3, menos 6. E a gente tem aqui sempre um múltiplo de 2 a cada menos 2 unidades até menos infinito. E também a cada 2 unidades, né, até mais infinito. Aí essa terceira coluna aqui são todos os múltiplos de 2, é formado por todos os múltiplos de 2. E percebam que dessa vez a gente vê que não são todos os números inteiros, né, que são múltiplos de 2. Só os números pares, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10, infinito. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos infinito. Beleza? Então, pessoal, vocês verão agora porque anteriormente eu falei tanto sobre múltiplos de um número inteiro. Porque vai ser preciso usar essa noção aqui em mínimo múltiplo comum, ou MMC, né? Então, considere A e B inteiros não nulos, denomina-se por MMC, ou mínimo múltiplo comum, né? De A e B, o menor dos seus múltiplos, tá vendo que usa aqui, né? Comuns positivos, beleza? Por exemplo, pessoal, aqui eu quero saber quem é o mínimo múltiplo comum, ou MMC, tanto faz, de 4 e 6, né? Aí eu separei os múltiplos de 4 desse lado esquerdo e os múltiplos de 6 desse lado direito. Coloquei os negativos também, mas o que interessa é só os positivos, só esses aqui que estão à frente dessa chavezinha azul. E aqui também. Desse lado aqui, nessa coluna aqui em vermelho, eu tenho os múltiplos de 4. Nessa colunazinha aqui vermelha também, eu vou ter os múltiplos de 6. E também nessas duas colunas, e novamente, nessas duas colunas, o que me interessa são os múltiplos positivos. Por exemplo, os múltiplos de 4 que me interessam são esses aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20 e diante. E os de 6, os que me interessam é 6, 12, 18, 24, 30, 36 em diante. Aí, pessoal, o MMC vai ser o menor número positivo que tiver nessas duas colunas ao mesmo tempo. Então vamos ver quem é o menor que está ao mesmo tempo aqui. A gente tem que 24 está nas duas colunas ao mesmo tempo. Mas vamos ver se tem um menor do que 24, que está aqui ao mesmo tempo. Ó, 12. 12 está nas duas colunas aqui ao mesmo tempo. Ele tanto é múltiplo de 4 como é múltiplo de 6. Pois 4 vezes 3, 12 e 6 vezes 2, 12. Agora, se eu olhar aqui números menores do que 12 e positivos, né? Nessa coluna aqui de múltiplos de 4 e múltiplos de 6, vocês podem perceber que não tem nenhum em comum, né? O menor mesmo é 12. Então, 12 é o MMC de 4 e 6,
porque ele é o menor múltiplo comum, ele é o menor número positivo que é múltiplo de 4 e 6 ao mesmo tempo. Aqui os números negativos não interessam, porque a definição diz que o MMC é o menor múltiplo comum positivo, né, dos dois números positivo. E aí, pessoal, aqui poderia até ter mais, né? Se eu prosseguisse aqui e aqui, poderia ter mais em comum nessas duas colunas, mas seria maior do que 12, então não seria MMC. O MMC é 12, então, de 4 e 6. Mas fazer esse processo com números grandes fica muita conta, né? Fazer assim nessas colunas com número grande, né? Por isso que entra a fatoração. E aí, pessoal, a fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou expressão como produto de fatores. Por exemplo, eu vou pegar o MMC, né, e vou transformar em produtos de fatores. E aí, como é que eu faço isso? Então, resolvendo esses dois casos aqui por fatoração. Então, a gente faz primeiro assim, coloca os dois carinhas aqui ao lado de uma barrinha vertical. Agora, pessoal, a gente vai pensar num elemento em que possamos dividir um ou os dois desses caras aqui ao mesmo tempo por esse elemento. Daí, se a gente está transformando esse MMC num produto de fatores, cada fator desse que eu vou colocar aqui, ele tem que ser positivo, porque se for negativo, aí poderá dar um número negativo e um MMC ele é o menor número positivo que é múltiplo de dois caras ao mesmo tempo. Mas, e aí esses dois caras aqui, eles são ímpares. Então, o menor número positivo que eu pensei aqui, porque é divisor deles ao mesmo tempo, é o 3. Daí, agora eu divido 45 por 3, 15. E 15 por 3, 5. Daí eu faço o mesmo processo. Eu pensei aqui já no menor elemento positivo que é divisor dos dois ao mesmo tempo. Na verdade, aqui eu só consigo dividir o 15, né? Mas dá certo também. Aí 15 dividido por 3, 5. 5 não dá para dividir por 3. Sempre que não dá para dividir, eu repito o 5 aqui embaixo. E aí, o número que eu consigo dividir esses dois caras ao mesmo tempo é o próprio 5. Aí 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Quando só resta 1 aqui, então a gente agora multiplica fator por fator. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Então o MMC de 45 e 15 é 45. Eu resolvi aqui a faturação, mas sempre que vocês tiverem dois caras, se um é dividendo do outro, vocês podem já tomar como resultado o maior desses caras. Por exemplo, eu consigo dividir 45 em 3 partes iguais a 15. Então 45 é o MMC de 45 e 15, beleza? E detalhe, pessoal, esses caras aqui sempre vocês vão pensar neles positivos, porque se fosse negativo, por exemplo, quando eu fizer essa multiplicação aqui, poderia me dar aqui, né, número negativo. E seria uma contradição, pois o MMC de dois caras é sempre o menor múltiplo comum dos dois e ele é positivo, não negativo. Agora, fazendo esse segundo caso aqui, eu não consigo dividir 28 por 6, diferentemente desse outro caso aqui que eu consegui, né? Eu já posso ver que 45 é divisível por 15, que dá 3, então 45 é o MMC de 45 e 15, sem fazer fatoração, mas aqui tem que fazer mesmo, pois não consigo dividir 28 por 6. Daí eu já coloquei aqui 28 e 6, né? A barrinha vertical. A forma de fazer é análoga ao que eu fiz anteriormente. Daí 28 e 6 são números pares. Eu vou pensar no número par positivo, o menor número possível, que eu consiga dividir esses dois caras aqui. Os dois ou um mesmo. Então eu já pensei aqui é 2. 28 dividido por 2, 14. 6 dividido por 2, 3. Eu permaneço aqui com o número par. Então vou repetir o 2 aqui, que é o menor número par positivo que eu posso dividir
14, né, aqui. Aí 14 dividido por 2, 7. 3 não tem como dividir por 2, eu repito ele aqui embaixo. E aí eu fico com 7 e 3. Daí eu só tenho números ímpares agora, né? Então eu vou pensar no menor número ímpar positivo, que eu consigo dividir pelo menos um desses caras aqui. E aí eu já pensei é 3, pois 7 não dá para dividir por 3, eu repito, mais 3 eu consigo dividir por 3 que dá 1. E aí eu tenho 7 e 1, e o único número que eu consigo aqui dividir por 7 é o próprio 7, 7 dividido por 1 dá 1. E esse número 1 assim que eu vou obtendo nesse cantinho aqui, eu sempre vou baixando, beleza? Daí como só tem número 1 aqui, então eu já posso multiplicar aqui os fatores e achar quem é o meu MMC. Então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 7, 84, beleza? Então o MMC de 6 e 28 é 84. Beleza, pessoal? E foi esse segundo caso aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para fazer para vocês nessa videoaula era só isso mesmo. Na próxima videoaula eu resolverei esse caso aqui de MDC. E em videoaulas ainda posteriores resolverei esses demais itens aqui. E em outras videoaulas ainda resolverei as demais questões da lista lá do Google Classic, que foi lá para a galera do ProCem. Novamente eu relembro que eu estou trabalhando bem direitinho as definições, pois provavelmente esquecendo a definição esquecerá de fazer as continhas, beleza, pessoal? E aí, se tiverem gostado do vídeo, deem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que é para ficar por dentro das novidades do canal. Um grande abraço a todos.